Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química e hoje o conteúdo é sobre a tabela periódica. Nessa primeira etapa, nós iremos estudar o histórico da tabela periódica, a tabela periódica moderna, essa classificação, períodos, famílias, nome dos elementos químicos, como é que é fornecido, como é que a gente representa esses elementos químicos na tabela periódica e ainda a classificação desses elementos. Quer saber mais? Então chegue junto e vamos aprender mais sobre tabela periódica. Com a crescente descoberta dos elementos químicos ao longo dos anos, houve-se a necessidade de organizá-los de uma forma de acordo com as suas propriedades físicas e ou químicas. Essas ideias surgiram, por exemplo, a partir de 1829, com o químico alemão Gerbreiner, que ele agrupou os elementos com propriedades químicas semelhantes de 3 em 3, chamando-as de tríades. Por exemplo, tem dois exemplos de duas tríades. Essa tríade de cima, na qual tem o lítio, o sódio e o potássio, e uma outra tríade era o cloro, bromo e iodo. Como o lítio, sódio e o potássio apresentavam propriedades químicas semelhantes, então eles formavam uma tríade, e o cloro, bromo e iodo também tinham propriedades semelhantes, formavam uma outra tríade. Em 1862, o químico e geólogo francês Jean Courtois ele imaginou um grupamento dos elementos químicos sobre um parafuso na ordem de suas massas atômicas, de modo que, em uma certa vertical, encontrava-se os elementos com propriedades semelhantes. Como era isso? Veja neste exemplo, na qual, nesse parafuso, na mesma vertical tinha o lítio, o sódio e o potássio, que apresentavam propriedades semelhantes. Esse parafuso de telúrico ele foi muito importante, porém ele foi refutado pelos químicos, porque ele foi descrito utilizando a geologia. Então os químicos eles refutaram essa ideia de Jean Courtois. Em 1864, o químico inglês Newlands ele colocou os elementos químicos em ordem crescente de massas atômicas e verificou que suas propriedades se repetiam a cada 8 elementos, como se fossem as notas musicais a gente conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E como era feita essa organização por Newland? Veja um exemplo. Ele observou que esses primeiros 7 elementos químicos, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, apresentavam propriedades semelhantes ao lítio com sódio, berílio com magnésio, boro com alumínio, carbono com silício, nitrogênio com fósforo, oxigênio com enxofre e o flúor com cloro. Veja que se assemelha com a escala musical que a gente conhece. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ou seja, ele conseguiu agrupar alguns elementos com essas repetições com a analogia das escalas musicais. Só que essa lei só funcionava até o cálcio. E por que Newlands utilizou essa analogia com a escala musical? Porque ele era músico. Em 1866, o químico alemão Julius Meyer ele publicou uma tabela periódica na qual ele organizou os elementos químicos de acordo com a massa atômica e as suas propriedades físicas, que foi praticamente na mesma época em que o químico russo Dmitry Mendeleev publicou em 1869 uma tabela periódica, só que ele utilizou a chamada lei periódica, na qual afirmava que as propriedades dos elementos, assim como as fórmulas e propriedades das substâncias simples e compostas que eles formavam, são funções periódicas das massas atômicas dos elementos. De maneira resumida, Dmitry Mendeleev ele organizou os elementos químicos que apresentavam propriedades químicas semelhantes em ordem crescente das suas massas atômicas. No entanto, a evolução da organização dos elementos químicos na tabela periódica chegou ao seu ápice em 1913, quando o físico inglês Henry Moseley ele organizou os elementos químicos em ordem crescente dos números atômicos, ou seja, em ordem crescente da quantidade de prótons que existe no núcleo do elemento químico. Então, ele provou que as propriedades dos elementos eles variavam periodicamente em função do número dos átomos e reformulou a lei periódica atual, na qual afirmou que muitas propriedades químicas e físicas dos elementos
e das substâncias simples que eles formavam variam periodicamente em função dos seus números atômicos. Então assim surgiu a tabela periódica atual. Vamos dar uma ênfase na tabela proposta por Dmitry Mendeleev e ainda por Henry Moseley. A primeira tabela periódica que iremos analisar é a tabela periódica de Mendeleev, na qual ele organizou os elementos químicos em 12 linhas horizontais, como pode ser observado, de 1 até 12, e que ainda nessas linhas os elementos químicos eles eram organizados em ordem crescente de massas atômicas, ou seja, da esquerda para a direita. Veja, por exemplo, na linha 2, lítio, massa atômica 7, berílio 9,4, boro 11, carbono 12, nitrogênio 14, oxigênio 16, flúor 19, e assim segue nas demais linhas. Então ele conseguiu organizar ainda os elementos químicos com propriedades químicas semelhantes em grupos, que são essas linhas ou colunas aqui na vertical. O grupo 1, esses elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. No grupo 2, esses elementos também apresentam propriedades químicas semelhantes. E assim sucessivamente até chegar no grupo 8. Essa organização que Mendeleev ele realizou levou em consideração também as ideias dos cientistas anteriores. Então, ele também organizou na forma de tríades, organizou propriedades químicas semelhantes, em ordem crescente de massa atômica, então ele juntou todas as ideias e reformulou a sua. Só que o seu trabalho ele foi muito importante porque ele conseguiu descrever minuciosamente e prever ainda as propriedades químicas dos elementos, inclusive de elementos químicos que ainda não eram descobertos na época. Por exemplo, esses três. Ele já preveu as propriedades físicas e químicas desses elementos químicos, inclusive suas massas atômicas, como pode ser aqui observado, porém ele não sabia quais eram esses elementos. Uma outra característica, ou melhor dizendo, uma outra ousadia desse cientista foi que ele mudou a sua própria regra. Veja que o telúrio ele tem a massa atômica 128 e o iodo tem a massa atômica 127. Então eles estão em ordens invertidas. Mas por que ele fez isso? Porque ele notou que o iodo tem propriedade química semelhante ao cloro e ao bromo, e que o telúrio tem propriedade química semelhante ao selênio e ao enxofre. Selênio, enxofre. Então ele fez essas duas ousadias principais nessa tabela periódica. Um detalhe importante é que tem um livro que é bastante interessante, caso vocês queiram ler, que é O Sonho de Mendeleev, que ele conta a construção da tabela periódica e outros fatos químicos e outros fatos interessantes na qual ele descobriu. E a classificação periódica moderna, ela se dá através da tabela periódica desenvolvida por Henry Moseley e apresenta esse principal formato. Esse é o formato mais comum. Claro que existem outros formatos de tabela periódica, como o formato de Gened, ou então de espiral, dentre outros formatos. Mas esse é o mais comum na nossa comunidade científica. Então veja, observe que a tabela periódica ela foi organizada em ordem crescente de números atômicos, da esquerda para a direita. Então veja, número atômico do hidrogênio 1, do hélio 2, depois volta do lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10 e assim sucessivamente. Então veja que há uma ordem crescente dos números atômicos e assim Moseley ele conseguiu organizar os elementos químicos de acordo com suas propriedades físicas e químicas semelhantes. Então isso foi um fato muito interessante e a tabela é utilizada até os dias atuais. Note ainda que existem 118 elementos químicos na tabela periódica. Então a mais atualizada existem 118 elementos químicos. Outro fato importante a se destacar na tabela periódica é que todos os elementos químicos depois do urânio, aqui ó, o urânio, eles são todos artificiais e são chamados de transurânicos. E esses três, que é o actínio, tório e o protactínio, eles são os cis-urânio. Períodos e famílias. Os períodos eles são em 7 linhas horizontais na tabela periódica e a família são os 18 linhas verticais ou colunas na tabela periódica. Então considere essa representação da tabela periódica e note que ela apresenta 7 linhas horizontais. Essas linhas horizontais, como já vimos, são chamadas de períodos. E o que indica esses períodos? Indica a seguinte forma, que os elementos químicos pertencentes ao primeiro período contêm um único nível de energia.
Os elementos químicos pertencentes ao segundo período têm 2 níveis de energia, do terceiro período 3 níveis de energia, o quarto período 4 níveis de energia e assim sucessivamente. E as 18 linhas verticais são essas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então são cada uma dessas colunas que representam as famílias da tabela periódica. Cada elemento químico pertencente à mesma família, por exemplo, da família 18, todos eles apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. O que implica dizer que todos os elementos químicos que pertencem à mesma família apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. Nas famílias. Na tabela periódica, algumas famílias recebem nomes específicos ou nomes especiais. A exemplo, a família 1 ela é chamada de família dos metais alcalinos, que vai do lítio até o frâncio. Observe que o átomo de hidrogênio ele não foi incluído como sendo pertencente à família 1. Isso porque ele não se encaixa a nenhum grupo da tabela periódica. Tá? Ele está aqui representado como se fosse da família 1, porque ele tem um elétron na camada de valência. Só que ele também poderia estar representado aqui na família 17, porque ele precisa ganhar um elétron para se estabilizar e formar um núcleo estável, que é semelhante ao núcleo de hélio. O outro é a família 2. A família 2 ela é chamada de metais alcalinos terrosos. A família 16 é chamada de família dos calcogênios. A família 17 ela é a família dos halogênios. E a família 18 é chamada de gases nobres. E por que essas famílias recebem nomes específicos? Veja. Os metais alcalinos eles receberam essa denominação porque inicialmente eles foram descobertos a partir das cinzas de plantas, então vem do árabe álcali. Então são formadores de bases. Os metais alcalinos terrosos eles são assim denominados porque terrosos refere-se ao existir na Terra. Então os elementos químicos eles foram assim descobertos. Os calcogênios eles são formadores de cobre, ou seja, eles existem juntamente com o cobre formando os minérios, principalmente o oxigênio e o enxofre. Os halogênios eles são assim denominados porque são formadores de sais, e os gases nobres ou gases raros eles são assim denominados porque eles são estáveis, ou seja, são os elementos químicos na tabela periódica que não tendem a formar ligações químicas em condições ambientes. Então eles são nobres, não tendem a formar ligações. Quanto ao nome dos elementos químicos. Os elementos químicos eles são representados na tabela periódica por letras maiúsculas ou uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. E eles derivam do latim, derivam do grego ou então têm representações ou atribuições a alguma universidade, a algum cientista ou alguma cidade natal de algum cientista, dentre outros. Vamos ver alguns exemplos. O elemento químico sódio. Esse nome vem do latim, natrium, e o símbolo é Na, que são as duas iniciais do nome sódio em latim. O potássio vem do latim kalium e o seu símbolo é representado pela letra K maiúscula. O enxofre vem do latim sulfuro e tem seu símbolo representado como S maiúsculo. O fósforo vem do latim fósforos e o seu símbolo é o P. O ouro também é um nome derivado do latim aurum e o seu símbolo é AU. Outros elementos químicos, por exemplo, tem o bromo, que a origem vem do grego bromos, que significa dizer mau cheiro, e o símbolo do bromo é B maiúsculo, seguido do R minúsculo, então vai ser BR. O rubídio, do latim vem rubidium, que significa dizer cor vermelha escura, e o seu símbolo é RB. O hélio, do grego hélios, que significa dizer sol, e tem seu símbolo representado por HE. O polônio, ele tem origem através de alusão à Polônia, que foi a terra natal de Marie Curie, e é representado pelo símbolo PO. E ainda o Rutherfordium, em homenagem ao físico Ernest Rutherford, e seu símbolo é representado por RE.
F. Então vejo que os elementos químicos eles apresentam sua simbologia muitas vezes dando em homenagem a alguns cientistas, ou então cidade ou países onde os elementos químicos são descobertos, ou então de algum cientista. A classificação dos elementos na tabela periódica. Os elementos eles na tabela periódica eles são classificados como metais, ametais, gases nobres e hidrogênio. O primeiro que vamos estudar são os metais. E dos 118 elementos químicos que conhecemos atualmente, 94 deles são metais. E os metais eles têm uma característica muito marcante, principal, que é a tendência a formar cátions, ou seja, a formar íons de carga positiva. Outras propriedades são que eles são bons condutores de calor e eletricidade. Além disso, eles são maleáveis, ou seja, eles podem ser transformados em lâminas, como por exemplo nesta figura tem as lâminas de zinco. São dúcteis, ou seja, podem ser transformados em fios. A exemplo, conhecemos o fio de cobre. Possuem um brilho metálico característico, então todos os metais têm um brilho. Você pode observar o brilho do ouro, o brilho do alumínio, o brilho do zinco, do cobre. A exemplo, tem-se aqui o elemento químico sódio. Note que ele apresenta também um brilho característico, tem um brilho metálico. Além disso, possuem cores entre acinzentado e prateado, com exceção do ouro, que ele se apresenta na coloração dourado, e do cobre, que ele tem uma coloração avermelhado, como podemos ver aqui na figura. Além disso, os metais, todos eles são sólidos a 25 graus Celsius e 1 atm, com exceção do mercúrio, que ele se encontra na fase de agregação líquida. Quanto aos ametais, existem 17 ametais atualmente na tabela periódica e a sua principal característica é a tendência a formar ânions, ou seja, íons com carga negativa. Além disso, eles não são bons condutores de calor, então eles são isolantes térmicos, a maioria deles. Em geral, eles não são bons condutores de eletricidade, então a maioria comporta-se como isolantes elétricos. Não possuem um brilho característico como os metais. No entanto, há as exceções, como por exemplo o iodo, o iodo metálico, o iodo sólido, que ele é um metálico não, iodo sólido, porque ele é um metal. Então o sólido, sim, ele é um sólido cinza escuro com brilho metálico, como pode ser observado aqui na figura. Além disso, tem-se a grafita ou grafite, que é um alótropo do átomo de carbono e ele possui um brilho metálico, entre aspas, e é um bom condutor de calor e eletricidade. Está aqui a representação do minério grafite. Tem-se ainda os gases nobres, que eles são 7 elementos químicos. Além disso, as características principais deles são que eles são inertes, ou seja, eles não têm tendência a reagir com nenhum outro elemento químico, e além disso, eles são encontrados na natureza como átomos isolados. Por essa característica, eles são chamados de gases nobres. E ainda o hidrogênio, que ele não se enquadra, infelizmente, em nenhum grupo da tabela periódica. No entanto, ele é o elemento químico mais abundante do universo, aproximadamente 90% em massa. E ainda é o nono mais abundante na Terra quando se refere a massa. Vamos analisar nessa tabela periódica. Se formos marcar a quantidade de elementos químicos metálicos, teria essa seguinte demarcação. Então, todos esses elementos que estão representados nessa coloração avermelhada, vermelho claro, são os metais. Na cor verde são os ametais. Na cor roxa são os gases nobres. E esse que ficou sem cor, ou cor branca com preto, é o átomo de hidrogênio, que ele não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica. Então, é isso que tinha para essa primeira etapa da aula de tabela periódica para hoje. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.